Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está comigo na famosa instituição Hotel... Hello! É brasileiro? Olha só que legal! São de onde? Curitiba. Legal. Que legal. Prazer, como vai? Prazer conhecê-los. Uma boa viagem, bom tempo. A gente é do Ceará, Fortaleza, sim. Tá frio então, hein, pra você? Tá muito. Pra mim tá muito frio. Prazer, bom dia pra vocês. A grande pergunta é qual é a probabilidade de eu achar 2 brasileiros num hotel de beira de estrada, em lugar nenhum de Williamsville. É Williamsville? Não, eu acho que é Williamsville nesse lugar aqui. No Kentucky. Dá pra ver, Tulio? A fumaça saindo da boca? Mas estou na famosa instituição de filme americano chamado Hotel de Beira de Estrada, o lugar apropriado para um assassinato, um serial killer nos destruir. Eu tenho certeza que em um desses quartos eu tenho o Jesse Pinkman com muita metafetamina, em outro quarto deve ter alguém morto na banheira, enrolado na cortina da banheira. Cena de filme americano é isso aqui. Eu até escolhi esse ângulo pra gravar porque dá pra ver que meu hotel fica dentro de um posto de gasolina. Esse é o nível do hotel aqui em Louisville. O que eu vim fazer aqui, vocês vão saber em breve. Eu vim ver a Arca de Noé aqui. Mas isso é tema para outro vídeo. No vídeo de hoje, quero falar com você sobre a emoção da ortodoxia e sobre como a teologia não deveria apagar o fogo do nosso coração. Mas eu vou fazer isso dentro do meu carro, porque tá frio demais. Eu vou tentar eu não tô aguentando não. O plano era gravar aqui fora, mas não dá. Espera que eu vou levar vocês comigo ali, que tem condição não. Segura aí, volte já. Pensa num frio do cão? Ô frio! Eita, que os Estados Unidos é brinquedo não, viu? Quando esfria aqui, o negócio esfria de verdade. Mas deixa eu começar dizendo o seguinte. Pensa bem rápido aí, em 3 coisas que extravasam suas emoções. Pensou? Eu consigo pensar em algumas aqui que envolvem a minha vida. Coisas que deixam as minhas emoções mais aquecidas de raiva, de ódio. Ou coisas que deixam minhas emoções efusivas e alegres. Que coisa maravilhosa e tal. Coisas que me deixam com emoções, né? Às vezes tristes, às vezes de choro, não é? Filmes da Pixar são o meu ponto fraco. Toy Story 3 arrancou meu coração fora. Filme de criança, né? Coisa com criança que morre. Maluco, teu que foi não. Depois que eu tive filho, coisa com criança que morre é o mesmo que ia acabar com a minha vida. Não posso assistir essas coisas. É possível que você também tenha pensado em alguma coisa aí, sei lá, saltar de paraquedas, andar de kart, entrar naquele brinquedo de segurança duvidosa, daqueles parquinhos nível C, Quer ver, você vai? Aqui em alguns lugares, sabe o samba? Já foi no samba? Aqui quando a gente era moleque tinha o samba, era super badalado. Eu chamava ele de ataque de labirintite. Quando a gente pensa em algo emocionante, talvez venha à nossa mente coisas que provocam a liberação de adrenalina no corpo, ou algo que nos faça chorar de felicidade, ou algo que nos expande. E é bem provável que, quando você ouve a palavra ortodoxia, você não pense em algo emocionante. Você pensa em algo moroso, enfadonho, alguma coisa ligada aos gabinetes dos teólogos, não é? Das torres de marfim, nada que realmente aqueça o seu coração. Ortodoxia é um termo sobre a mente, é um termo usado para falar da nossa cabeça e não para falar do nosso coração, dos nossos sentimentos. Você imagina um cara barbudo lendo um grande livro de teologia com mais 5 calhamaços de cada lado. Dificilmente você vai associar adrenalina a isso. E é por causa disso que o Trevin Walks escreveu um livro fascinante chamado A Emoção da Ortodoxia. Um livro que foi traduzido para o português pela Mundo Cristão com o objetivo de levar os seus leitores a amarem a sã doutrina e a se envolverem emocionalmente com ela ao ponto de se sentirem também extasiados, alegres, empolgados e, por que não, às vezes melancolicamente reflexivos na medida que se aproximam mais do estudo da teologia. Esse é um livro muito marcante. Eu lembro quando no seminário, às vezes, em algumas aulas profundas, difíceis, até em certo sentido técnico, chatas, às vezes aulas de introdução à filosofia, a gente terminava as aulas de joelhos, orando. Para muita gente existe essa correlação estranha entre teologia e apagamento das emoções, quando na verdade a teologia deveria aquecer as nossas emoções. Sabe aquela velha conversa de que teologia esfria o crente? Eu tenho um negocinho, olha isso aqui, eu queria tirar esse negócio aqui. Eu não sou especialista do uso dos gorros, gente, eu nunca fui de usar muito gorro. Olha, se eu fizer aqui, fica pra frente, né? Se eu fizer assim, ó, fica outro pra frente. Então, é assim? Deixa de lado assim? Como é que usa gorro, pô? Eu sou do Ceará, na minha terra só quem usa gorro é vagabundo pra te roubar, entendeu? Pra cobrir a cara. Pra quando a gente tá com frio, ninguém usa, sabe? Não tem frio no Ceará. Então eu sou novato no gorro. Como é que eu faço pra lidar com isso aqui? Comprei um gorro de baixa qualidade, foi $2 no Walmart. Você me diz aí, qual é o esquema do gorro? Mas a verdade é que teologia não deveria apagar o fogo da emoção. O que a teologia deveria fazer é tirar de nós a ingenuidade, tirar de nós o emocionalismo. Tem uma frase que eu escrevi uma vez no Facebook, onde eu disse que teologia não esfria o crente. A teologia só apaga o falso fogo. Essa frase rodou mais do que eu, assim. Essa frase se tornou uma coisa... Hoje, não sei se todo mundo conhece essa frase, mas por um tempo virou camiseta.
As pessoas citavam por aí. E um dia começaram a citar essa frase tanto que quando eu citei ela novamente, me acusaram de plágio. Os caras me acusaram de plágio por uma frase que eu fiz, porque a frase se tornou totalmente popular. E aí quando a autoria, ninguém conhecia a autoria, a primeira autoria se perdeu no meio da popularização aí da frase. E aí quando eu usava a frase, Iago, tá usando um clichê de internet, me respeite, não cite a magia antiga pra mim, viu? Eu tava lá quando ela foi escrita, escrevi ela, então você me respeite. Vai acusar sua mãe de plágio, por ter parido o menino que é a cara do capeta. De graça, caramba, do nada. A gente o cearense gosta de umas piadas meio agressivas, assim. Eu tenho que sempre dar uma diminuída nas minhas piadas agressivas aqui, porque senão a internet não está preparada para 2 segundos de piadinhas do Ceará. Piadinha do Ceará é sempre nesse naipe, assim, tá? A gente brinca de bater, vocês me perdoem aí. Tô com tanta saudade do Ceará que eu tô ficando cearense demais aqui nos vídeos. Eu tenho que dar sempre aqui, né? Não é Iago do antigo taxamento, não. É só humor e piadas. Humor e piadas do bem. É assim que cearense faz piada. A verdade é que teologia deveria fazer isso com a gente. Deveria apagar o falso fogo, mas deveria acender um fogo verdadeiro. O Trevin Wax, autor de Emoção da Ortodoxia, é um cara que eu já conhecia de muito tempo. Ele é vice-presidente no Departamento de Desenvolvimento de Pesquisas no North American Mission Board e é também um professor visitante lá na Cedarville University. Ele já foi missionário na Romênia, é colunista regular lá do site do The Gospel Coalition. O cara é reconhecido. Mas ele também tem falado fora do ambiente religioso, como The Washington Post, Religion News Service, World, Christianity Today e tudo mais. Ele já estudou no Wheaton College, na Universidade de Oxford. O cabo é bom. E nesse livrinho, 231 páginas, 10 capítulos, ele trabalha a importância da ortodoxia para o exercício da vida cristã. Porém, não faz isso de modo enfadonho. O Trevin desenvolve seu argumento de uma forma resoluta, levando o leitor a apreciar a leitura do livro e a desejar sentir essa emoção que o estudo do conhecimento de Deus proporciona. Para que você também fique estimulado, eu quero destacar alguns pontos importantes de a emoção da ortodoxia que pode abençoar a sua vida. Primeiro, o Trevin mostra como o que pode nos tirar a emoção do estudo da revelação de Deus é tratá-lo como um lugar comum. Sabe quando você se desloca de casa para o trabalho e não repara mais nas coisas que estão à sua volta? As ruas que você passa, os vendedores nos sinais, os prédios, as casas que estão pelo caminho, tudo já se tornou parte de algo que há muito tempo não te chama mais a atenção. Eu estou nos meus últimos dias aqui dos Estados Unidos e é engraçado como no começo olhar para as ruas era uma coisa fascinante, assim. As ruas eram bonitas, os prédios, o modo como tudo era construído, eu era fascinado por cada pequeno detalhe dos Estados Unidos. E agora, com 4 meses, sabe? Coisas que antes me encantavam, uma arquitetura, uma casa, um jardim, agora, sabe? Me afeta menos, bem menos. Porque à medida que a gente passa algum tempo se relacionando com algumas coisas, elas se tornam um lugar comum pra gente. E algo bem parecido com isso acontece quando a gente tá falando do caminho da fé. É muito triste quando a gente fica acostumado com a nossa vida espiritual, de forma que toda aquela emoção que tomava a gente no início da nossa conversão não surte mais o mesmo efeito. Somado a isso, né, o caos de informações, com tantas opiniões diversas, desinformações, fake news, o caos eclesiástico, com inúmeros líderes caindo em graves pecados, ou se mostrando falsos profetas ou falsos pregadores, um misto de temor pelo futuro e anseio pelo passado, que faz a gente se acomodar ao presente. Tudo isso vai deixando a gente com uma espécie de letargia espiritual, que acaba sugando a emoção que a gente possa nutrir. O Trevin nos lembra que, devido ao pecado, nós acabamos tendo uma tendência à apatia. É como se nós estivéssemos naturalmente propensos a não ter mais ânimo para Deus. A forma de combater isso, então, é nadar contra a correnteza dessa apatia, porque isso mostra que nós estamos vivos. É quando deixamos de nadar contra a correnteza que nós estamos prestes a nos afogar numa fé morta. Os apóstolos viviam nesse constante nadar contra a correnteza da apatia espiritual. Eles não se intimidavam em expor falsas doutrinas e expor os falsos profetas. Assim, também ocorria com seus sucessores, que eram os pais da igreja. O Trevin Wax nos mostra como o amor pela palavra levou esses homens a combaterem aquilo que poderia ter afastado as pessoas de Deus no seu tempo pós-apostólico. Eles mostravam os perigos das falsas doutrinas e as suas implicações para a vida de quem as seguisse. Eles mostravam que é essencial para a vida cristã construir muros que nos separem das coisas que nos separariam de Deus. Embora o cristianismo não faça distinção entre etnias, classes sociais e sexos, porque homem e mulher, judeus e gentios, pobres e ricos são considerados iguais diante de Deus, o cristianismo ainda faz distinção entre os que têm Cristo como seu Senhor e Salvador e aqueles que não têm. Hoje em dia, o pensamento que há é que nós devemos abraçar os mistérios do cristianismo e não ficarmos tão preocupados com as diferenças de opiniões em prol de uma unidade daquilo que é central. O problema é que aquilo que é central parece estar cada vez menor para as pessoas. A gente tem que lembrar que a Bíblia é a revelação de Deus. Sim, há coisas que fogem à nossa compreensão na Escritura, mas o que prevalece é o esclarecimento de quem Deus é. O cristianismo não é uma religião de mistério,
é uma religião de revelação. A revelação do Deus que criou o mundo e que salva pecadores, por mais que inclua alguns mistérios. Deus se revela na Bíblia, não somente para ser conhecido. A Bíblia não é um livro de anatomia divina. Deus se revela na Bíblia também para que, sendo conhecido, nos relacionemos com Ele e assim desfrutemos o seu amor e assim obedeçamos a sua lei. Nessa era de pragmatismo, onde prevalece a ética daquilo que funciona em detrimento da ética do que é correto e bom, a ortodoxia se levanta dizendo não. O pragmatismo se apoia em relacionamentos fundamentados em doutrinas que cedo ou tarde serão levadas pelo vento, ao passo que a ortodoxia se fundamenta na firme rocha dos ensinamentos de Deus. É através da ortodoxia que nós podemos, de fato, viver piedosamente. O amor ao próximo só é bem vivido quando está fundamentado nessas doutrinas santas. Por isso que é através da ortodoxia que nós vivemos a união que Deus quer que vivamos. Nós não somos unidos baseados em qualquer coisa. Nossa união é a união na fé em Cristo por meio da ortodoxia da palavra. O que significa que a gente deveria se afastar de vez em quando de outra criatura que tem se colocado longe do caminho da verdadeira fé. Agora, também é interessante que, embora o Traveling Walks alerte sobre a defesa da sã doutrina, ele também fala dos perigos do alarmismo. Ele nos mostra que nós devemos ter cuidado com as discordâncias, porque nem tudo que é diferente é heresia. Ele nos mostra a importância de observar atentamente a fidelidade dos cristãos ao longo da história da igreja, que levaram eles a uma confissão verdadeira. A sã doutrina deve levar a gente para um caminho de humildade, mas também um caminho de sabedoria, para que a gente saiba quando se opor de fato e com veemência às falsas doutrinas e quando discordar de forma amorosa, tranquila, de pessoas que têm simplesmente correntes teológicas um pouco diferentes das nossas. Nós não podemos sempre imaginar o pior dos nossos irmãos em Cristo, como se aqueles que discordam de nós sempre fossem lobos em pele de cordeiro. A sã doutrina nos ensina a ver o que é uma heresia e o que é uma discordância que pode ser, de fato, tolerada em prol do amor e da união. A sã doutrina nos mostra a importância dos detalhes, e isso nos leva a uma autoanálise e ao conhecimento de quem Deus é. Isso faz com que um coração de pedra se torne um coração vivo e pulsante por Deus. Esse coração não abraça a ideia do mundo secular em que a dúvida é celebrada por causa de um desapego a valores absolutos. O que importa são as dúvidas, as certezas se tornaram quase um pecado hoje em dia, né? Nem condena toda e qualquer dúvida dentro da igreja. Ao contrário, a sã doutrina nos dá um coração que entende a limitação humana e os efeitos do pecado. Dessa forma, ela nos leva a ensinar tudo o que Cristo ensinou para que as pessoas vivam como discípulas dele. Pessoas sempre estão sujeitas aos abusos doutrinários de falsas igrejas e às doutrinas falsas que o coração formula. A sã doutrina surge para desfazer essas dúvidas de forma que a pessoa seja conduzida ao Senhor. Somos seres carentes de amor e a Bíblia nos revela o amor de Deus que supre a nossa falta. É por isso que dizemos que a igreja sempre está em reforma. Sempre precisamos fazer uma autoanálise porque conhecemos que podemos ser levados a ouvir mais nosso coração enganoso que a palavra de Deus. Assim como uma casa pode adquirir mofos ou cupins que, se não forem bem cuidados, podem destruir a casa, assim também a casa de Deus pode ruir se não dermos a ela uma manutenção constante com a palavra de Deus. Não a igreja, obviamente, de Cristo, mas cada comunidade que existe aí. É preciso reconhecer que nós podemos nos afastar da verdade. Existe uma sedução fora da Bíblia que pode nos levar para longe da verdade de Deus. O Traveling Walks combate isso, nos mostrando que a graça age em nós como uma força avassaladora, que é produzida pelo Espírito Santo para nos conduzir à verdade. Essa mesma força é perseverante dos cristãos genuínos de forma que eles não desejam outra vida e produz neles a alegria de estarem unidos a Cristo. E por fim, no fim do livro, é maravilhoso, o Traveling Walks nos mostra que a igreja prevalecerá sobre as falsas doutrinas. O futuro da igreja é ser apresentada como santa e imaculada a Cristo. Temos a confiança que Cristo não perde todos os que lhe foram confiados. Ele não perde todos aqueles que estão em suas mãos. Hoje, nós desfrutamos em parte do que será eterno. O amor, a santidade, a comunhão que vivemos nas reuniões de culto e na vida com os outros irmãos em Cristo é apenas um vislumbre do que está por vir. E se já é bom hoje, quanto mais quando Cristo voltar. Traveling termina o seu livro com uma motivação maravilhosa, a vivermos piedosamente na sã doutrina. Ele nos estimula a buscar vivê-la para sabermos como desfrutar dessas alegrias de hoje, porque temos esperança da herança que está guardada para nós, junto ao Pai. É um livro muito bom, vai ter um link para comprá-lo aqui na descrição e eu espero que você possa ser abençoado pela emoção da ortodoxia, um livro que me abençoou muito. Eu agradeço o pessoal da Mundo Cristão aí por disponibilizar o livro. Eu pude tê-lo aqui nos Estados Unidos porque o livro também está disponível em plataformas digitais e você também pode ter acesso a ele, seja para Kindle, seja em mídia física. Link aí
na descrição para você ter acesso. Vou agora botar as malas aqui no carro e voltar para Grand Rapids e me preparar ali para os dias finais para poder ir para casa. Não vejo a hora de voltar pro Brasil, poder ler meus livrinhos nas mãos. Eu prefiro livro físico do que livro digital. Deixa eu falar aqui na maciota aqui para vocês. Geolê, Jorge Lucas, te amo, Jorge Lucas. Acho Kindle maravilhoso, leio muito livro digital, tô lendo muito livro digital aqui nos Estados Unidos, mas eu prefiro muito mais livro físico. Não vejo a hora de voltar pro Brasil para ter meus livros físicos na minha mão. Uma boa viagem para mim, para minha família. Se inscreve no canal, a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então se inscreve e assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Tem vários tipos de vídeo nesse canal, tem resenha de livro, como esse vídeo, tem react, tem exegese do Antigo e do Novo Testamento, respostas a perguntas dos comentários e tudo mais. Então vem participar com a gente dessa jornada de aprendizado teológico aqui pelo YouTube. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.